A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, e há mais de 25 anos atuamos com a Escola Dominical e liderança de juventude. Também, aliás, aqui na descrição, tem o link do meu WhatsApp para convites para pregações, para ministrações, para palestras. Tem o link do meu Instagram, denispereira.ofc, para você conhecer melhor a nossa família e a nossa trajetória, as nossas viagens, ministrando a palavra de Deus. Neste final de semana agora estivemos na Barra Funda, São Paulo, depois no domingo estivemos em Itapiraí, domingo de manhã em Sumaré. Na próxima semana agora estaremos na quinta em Sumaré, nesta semana, sexta-feira em Rio das Pedras, sábado em Limeira, no domingo lá em Carapicuíba. Enfim, conheçam o nosso ministério e o WhatsApp está aí, será um prazer atender o seu convite, o convite do seu departamento também. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Semanalmente estamos por aqui com as aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, compartilha com outros professores, compartilha com o departamento de EBD da sua igreja e vamos juntos. Pegue sua Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Vamos lá? Aqui estamos com a nossa revista, com a nossa lição 3, Os Primeiros Passos de Paulo. O texto bíblico, a leitura está em Gálatas, capítulo 1, versículos de 15 a 24, certo? Gálatas traz detalhes aí importantíssimos sobre a vida do apóstolo Paulo, tá certo? E o texto aqui em destaque está em Atos 11, 25 e 26a. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, o levou a Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Preste atenção em avisos rapidinhos. Tem o link aqui do meu WhatsApp, fale comigo. Nós atendemos a agenda dos irmãos para ministrar, pregar, enfim, palestras, treinamentos. Será sempre um prazer atender os irmãos. Por isso que é importante olhar o nosso Instagram, @DenisPereiraOficial, que eu coloco lá as fotos e vídeos aí das nossas participações em cultos, eventos, congressos e muito mais, acampamentos também. Tem um outro link aí que é para grupos de professores no WhatsApp. Temos 6 grupos, faça parte, nós vamos abrir o 7º grupo esta semana, professores de todo o Brasil, interagindo e compartilhando o conteúdo da EBD. E também tem um outro link aí que é para você baixar este material em PDF, slides, comentários e muito mais, tudo de forma gratuita. Bom, na aula de hoje nós vamos falar então sobre a trajetória de Paulo. Nós vamos entender alguns detalhes sobre a vida de Paulo. Não tem muitos, mas tem alguns que nos ajudam a entender melhor o grande apóstolo Paulo, o grande plantador de igrejas. Tem um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Paulo Apóstolo. Para mim, é o livro mais completo e mais assim interessante de ler sobre o apóstolo Paulo. Eu tenho ele em PDF. Me segue, inscreva-se no canal e chama no WhatsApp que eu envio para você, tá certo? Muito bem, tópico 1 aqui da nossa lição, sempre lembrando a você que a nossa missão é lhe ajudar com algo que não está na revista, tá certo? É lhe ajudar a aplicar o conteúdo desta lição. Ou seja, o aluno precisa sair da igreja depois da EBD com alguma coisa para aplicar, para praticar no dia a dia. Muito bem, o tópico 1, trajetória inicial de Paulo. O início ali, tá? Depois do batismo em águas, Paulo permaneceu na cidade por algum tempo e anunciou nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus, tá? Então, qual é a cidade? Damasco. Paulo estava a caminho de Damasco quando teve um encontro com Jesus, certo? Antes de chegar na cidade, ele tem esse encontro com Jesus.
depois do encontro com Jesus. Então ele entra na cidade, tem lá o encontro com Ananias, e ele tem os seus olhos são abertos, ele é cheio do Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo, e então ele fica ali na cidade falando de Jesus, pregando o evangelho. Agora, aquele que para os judeus era alguém interessante, ele agora se torna inimigo, porque aquele de quem os judeus esperavam que ele atacasse os cristãos, agora ele se tornou um dos cristãos e está defendendo aquilo que os cristãos dizem, está falando de Cristo. Então, os judeus começaram a persegui-lo e planejaram matá-lo. Agora, no entanto, muitas pessoas, elas aceitaram a pregação e estas ajudaram Paulo a escapar por meio de uma muralha, tá? Para a gente entender um pouco mais sobre o apóstolo Paulo, precisamos combinar aí Atos dos Apóstolos com Gálatas, tá? Então, por exemplo, Gálatas capítulo 1 e 11, tá? Paulo vai mostrar que o seu ministério, sua convocação, foi por meio de Cristo. E ele vai dizer, olha, caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Porque Paulo ele era muito acusado, né? De como que você é apóstolo, você não andou com Jesus. Então ele está defendendo o seu apostolado. Portanto, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus por revelação. Lembra que lá na leitura da ceia, Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz, porque eu também recebi do Senhor, ou porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, certo? Então ele está dizendo, eu recebi do Senhor. E aqui no 13, Gálatas 1 e 13, pois já ouvistes como foi o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E aqui ele vai falar da sua infância. No judaísmo superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Então, Paulo aqui em Gálatas, aos Gálatas, ele dá aí alguns detalhes, né, sobre ali a sua vida, tá? Depois, nós sabemos então que Paulo passou um tempo na Arábia, ele fala isso aqui, tá? Que quando Deus o chamou, tá? Foi do agrado ele revelar o seu filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus. Então Paulo sabia desde o início que o seu ministério seria para os gentios. Então ele diz, olha, eu não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém, a fim de conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele durante 15 dias. Tá? Então, a gente não sabe o que Paulo fez durante este período que ele ficou na Arábia. Não dá para saber, a Bíblia silencia. A Bíblia não fala o que ele ficou fazendo na Arábia, tá? Durante o tempo que ele esteve lá. E aí ele ficou mais 3 anos lá em Damasco, tá? A Bíblia não dá detalhes. Especialistas em pesquisa bíblica, no entanto, sugerem que ele pode ter aprendido a profissão de fazer barracas, ter iniciado seu ministério entre os gentios ou se dedicado ao estudo das Escrituras, tá? Então vale sempre lembrar que a gente não deve falar aonde a Bíblia se cala, tá? Aonde a Bíblia se cala, ficar pesquisando, questionando. Então, os estudiosos, e aqui é algo muito interessante para os professores, como a Bíblia não diz o que ele fez ali, se você quiser dizer que, olha, Paulo estudou, ficou estudando a palavra, Paulo ficou pregando ali por Damasco, diga segundo os historiadores, certo? Você não pode afirmar que a Bíblia diz aquilo que a Bíblia não disse, tá? Depois de anos em Damasco, ele foi a Jerusalém, tá aqui no texto, e teve esse encontro pessoal com Pedro, tá? Barnabé apresentou aos apóstolos o Paulo transformado por Jesus, tá? O que vale a pena a gente destacar aqui é o seguinte, desde o início, Paulo, ele se
posicionou, ele se dedicou a pregar o evangelho. A experiência de salvação, ela é uma experiência que precisa ser manifestada, colocada para fora, divulgada, compartilhada, tá? Então, uma grande lição que eu vejo nesse primeiro tópico, uma grande pergunta que eu faria para a sala é a seguinte: a sua experiência com Jesus, ela tem suficiente conteúdo para ser compartilhada? Então, uma verdadeira experiência com Jesus, o sinal é o compartilhamento. É como quando um jovem começa a namorar. A primeira coisa que se faz hoje em dia é mostrar nas redes sociais: estou em um relacionamento sério. Paulo fez isso com Jesus. Ele foi transformado por Jesus, e essa transformação ele não conseguiu guardar para ele. Ele expôs ao máximo isso. Desde o começo ele anunciou, ele falou ali de Jesus. Um fato interessante aqui é sobre como que a gente pode chamar, uma curiosidade bíblica, onde os cristãos foram pela primeira vez, ou onde os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos, foi em Antioquia. Está ali em Atos 11 e 26. Paulo foi buscado por Barnabé para ir até Antioquia da Síria, e lá eles trabalharam de maneira muito forte, a ponto de que os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, começaram então a ser chamados de cristãos, tá certo? Então, nesse primeiro tópico, fica aí esta aplicação, esta pergunta: entre tudo isso que nós estamos lendo, aprendendo, escutando sobre Paulo, a sua experiência com Jesus é forte o suficiente para ser compartilhada? Como Paulo, você tem compartilhado Jesus para as pessoas que estão à sua volta, os seus amigos, os seus vizinhos? É o que nós precisamos pensar, tá certo? Muito bem. Tópico 2, o amadurecimento espiritual de Paulo. E se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, você sabe que é extremamente importante para nós precisamos disso. Inscreva-se, dê like, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá certo? O amadurecimento espiritual de Paulo. Como explicar os anos de silêncio depois das ameaças e fugas? Por um lado, Paulo experimentou uma tremenda transformação na sua vida ao encontrar Jesus. Ele era uma nova pessoa, não é? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. É possível a gente pensar que nesse tempo Paulo se dedicou para refazer a sua vida, para cuidar de suas emoções, para moldar a sua personalidade conforme os ensinos de Jesus, tá? Então, isso aqui nós podemos até mesmo, embora a Bíblia não diga exatamente o que aconteceu, exatamente o que Paulo fez, mas nós temos certeza que este foi um período transformador na vida de Paulo. Por quê? Porque o Paulo que reaparece 3 anos depois é um outro Paulo. É um Paulo que tem palavras poderosíssimas de ensinamento para a igreja. Então é um novo convertido que ele entra em cena, prega aqui e ali, sai de cena, fica 3 anos escondido, e quando ele volta um pastor. Quando ele volta um obreiro preparado para fazer a obra e também para ensinar a igreja de Cristo. Então, embora a gente não saiba onde ele foi, onde ele dormiu, com quem ele falou, com quem ele estudou, nós sabemos que este tempo foi um tempo de preparação, um tempo de aprimoramento, de amadurecimento, de crescimento, tá? É uma grande lição aqui para os jovens, para professores, para quem está no ministério, tá? Ministério, o que sustenta a publicidade de um ministério é aquilo que é feito no secreto, é aquilo que não aparece. As pessoas só veem o Paulo que aparece, mas é interessante que esses 3 anos Deus esconde. Só aparece aqui, ó, fiquei lá 3 anos. Não tem detalhes sobre isso aqui, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que foi este tempo de amadurecimento, de crescimento, de aprendizado, de modelagem, para que ele, ao aparecer, ao se expor diante das pessoas, ele tivesse raízes profundas
e firmes para sustentar a sua fé e o peso do ministério, tá? Então o ministério não é sustentado pelo que os outros veem. O que sustenta o ministério não são as fotos da internet, não são os vídeos da internet. O que sustenta o ministério não é performance no púlpito, é o secreto, é aquilo que ninguém vê. É o tempo em oração, é a leitura da palavra, é o tempo de aprendizado, é a leitura de livros, tá certo? É as anotações, é aquilo que ninguém vê. Bom, por outro lado, quando Barnabé o chamou para ir a Antioquia, como eu já disse, ele já estava preparado para acompanhá-lo e para ser um líder, tá? Então, nós não temos dúvida em afirmar que o Espírito Santo estava com ele em sua trajetória, tá? Então, esse que é o importante aqui nesse tópico 2, que tem que ficar muito claro, falando aí para os adolescentes, quem quer ser usado por Deus. Guarda isso. Esta semana eu tenho falado um pouco sobre isso no meu Instagram. Ministério não é aquilo que está nas redes sociais. As redes sociais só mostram aquilo que a gente quer. Nós escolhemos as melhores fotos, os melhores vídeos, os melhores ângulos. Nós escolhemos as melhores performances e nós colocamos só isso lá. Mas no ministério existe um secreto, existe um bastidor que não é publicado. E eu acho que nem se deve publicar, mas o que nós não podemos perder é esta ideia de que o que nos sustenta não é aquilo que a gente aparenta, não é aquilo que a gente publica, é aquilo que a gente constrói. O fundamento, a raiz, onde ninguém vê, mas se está sendo bem construído na palavra de Deus, com dedicação, com oração, pode ficar tranquilo que vai sustentar aquilo que é demonstrado para todo o público, tá certo? Tópico 2, aí você viu então essa aplicação. E qual que é a aplicação nossa aqui para o tópico 3? É o seguinte, a mensagem que incomoda, tá? O entusiasmo e a dedicação que Paulo tinha para rastrear e ameaçar os discípulos foram direcionados para a pregação do evangelho, olha que coisa. Porém, mesmo com sua dedicação, alguns judeus não aceitaram o evangelho de Jesus. Você já se perguntou por quê? O povo de Israel ele aguardava a vinda do Messias porque os profetas haviam recebido essa mensagem. As profecias estavam registradas nas escrituras sagradas. Durante o tempo que viveu na terra entre os humanos, ele declarou que ele era o cumprimento dessas profecias. Agora, quando ele morreu e ressuscitou, não deveriam restar dúvidas de que ele falou a verdade. Mas alguns judeus não acreditaram que Jesus era Deus. Tá? Então, se eles não aceitam que Jesus é Deus, também não aceitam sua ressurreição, tá? Não aceitaram, porque eles esperavam um rei político que libertasse eles do Império Romano. E aí vem Jesus, sentado num jumentinho, comendo com pecadores, seguido por homens comuns, tá? Que não bate de frente com o Império, pelo contrário, que confronta os líderes religiosos. Então tudo isso fez com que muitos judeus não crescem que ele era o Cristo. Então, por isso, eles acusavam Paulo e todas as outras pessoas, tá, de falarem blasfêmias, tá, contra aí a palavra de Deus. Tá? Blasfêmia é a palavra ofensiva, insulto contra alguém. Os perseguidores de Paulo não tinham o coração aberto para que o Espírito Santo mostrasse que Jesus era o Salvador. Tá? Então, assim, uma coisa que nós precisamos estar aí preparados é para contar as nossas experiências com Jesus, porque é o nosso dever. Agora, a maior lição que aprendemos com Paulo nesta lição é: não devemos desanimar quando, ao falar de Jesus para alguém, esta pessoa não se encanta. Nós precisamos aprender que não é nosso papel convencer as pessoas de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Salvador e que elas precisam aceitá-lo. O nosso papel é pregar, é pregando que o Espírito Santo, só ele, convence. João 16, versículos 7 e 8. É o Espírito Santo que convence. Então, o adolescente não vai convencer o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, os seus amigos. Ninguém convence alguém que ele precisa de Jesus e que Jesus é o Salvador. Por isso que é interessante ter uma experiência clara de salvação
e ter uma experiência verdadeira de salvação. Porque as pessoas à nossa volta, elas vão querer ver nas nossas atitudes, nas nossas palavras, o Jesus que dizemos amar. Elas não vão se encantar apenas com as palavras. Elas precisarão, elas procurarão no nosso dia a dia sinais deste amor que nós cantamos, pregamos, verbalizamos. Agora, mais importante do que a reação que as pessoas terão é a nossa firmeza em falar e viver o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo, ele não parou de pregar porque as pessoas não acreditaram, ele continuou pregando. Ele continuou pregando. Muitos se convertiam e muitos não se convertiam. Então nós precisamos estar preparados para saber isso. Que muitas pessoas, e às vezes, até por conta da idade e tal, o adolescente quer que um amigo dele aceite Jesus. Aí o amigo dele não aceita, ele fica triste. Não, continua falando. Continua mostrando Jesus com as suas atitudes. Continua pregando. Continua mostrando, certo? Continua orando, entendendo. Não tome para si a carga de convencer ninguém de que ele precisa de Jesus. Essa carga, ela é só do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então continue falando que Deus é bom e misericordioso. Continue falando de Cristo para as pessoas. Presta atenção aqui na dinâmica bem rapidinho para você fazer com seus alunos, tá? Eu espero que você esteja assistindo esse vídeo antes do domingo, tá? Então presta atenção. Bom, o início ali do chamado de Paulo, e desde o início nós falamos que desde o início ele sempre falou de Jesus para as pessoas. Então você vai desafiar os seus alunos agora, a partir de hoje, você vai desafiar os seus alunos a escrever uma mensagem sobre Jesus e enviar para algum amigo. Pode ser uma mensagem da sua própria mente, pode ser um versículo bíblico. Se for uma mensagem da própria mente, um texto, fala que é sempre bom colocar um versículo bíblico ali para a pessoa meditar, tá certo? Então, é o seguinte, o desafio para a classe é esse, esta semana, a dinâmica é essa. Você vai enviar uma mensagem sobre Jesus para um amigo seu, não crente, um amigo da escola, um amigo que você conhece na internet. Você vai enviar esta mensagem. Se quiser enviar para mais amigos, pode enviar. E o desafio é exatamente para saber qual é o retorno que você vai ter. O que nós vamos ter nessa dinâmica? Nós vamos ter pessoas, amigos, que não vão responder nada. Nós vamos ter amigos que vão falar assim, nossa, mas que mensagem é essa que você mandou para mim? Mas nós também vamos ter amigos que vão responder dizendo assim, muito obrigado por esta mensagem. Agora, tem que ser uma mensagem evangelística. Então você, como professor, pode dar ideias para eles de textos que eles podem enviar. Então, por exemplo, envia João 14,6, eu disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, não é? João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é? Mateus 11,28, né, que vai falar, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Enfim, textos realmente evangelísticos, certo? Pega esses textos, manda pelo celular, pelo WhatsApp mesmo, manda para um amigo não crente, um amigo que está desviado, ou para uma lista de amigos, e vê a reação, e aí você avisa eles que no próximo domingo, na sala de aula, vocês vão conversar sobre as reações. E aí você vai ver que vai ter gente que mandou a mensagem, foi ignorado, não teve resposta, mas vai ter gente que mandou a mensagem e recebeu uma resposta de muito obrigado, porque precisava ouvir falar de Jesus. Tá certo? Essa foi a nossa aula. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.